Que alegria nós estarmos aqui nesse tempo favorável da graça de Deus, esperando o cumprimento da promessa na solenidade de Pentecostes. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 14. Deixa a sua palavra aberta no Evangelho de São João, no capítulo 14. O tema dessa pregação é uma pergunta: por que eu preciso do Espírito Santo? Diga comigo, por que eu preciso do Espírito Santo? Veja só, nós vivemos em tempos difíceis. Nós estamos num combate espiritual intenso, um combate cultural, ideológico. Nós vivemos em tempo de muita confusão, muita gente sem sentido na vida, muita gente experimentando um vazio existencial, muita gente que vive uma vida mais ou menos da igreja, mais ou menos do mundo, nunca se decide. Muitas vezes que as pessoas não percebem que estão naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos num combate espiritual e nós não combatemos contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Quem aqui acredita que nós estamos num grande combate espiritual? Levanta a mão. Achei que era só eu que percebesse, mas é muito evidente, basta você ver algumas notícias, você vai perceber, seja essas da sua cidade, seja essas em relação ao mundo inteiro, a gente vai perceber que nós estamos em combate, notícias de guerra, tanta coisa tem acontecido, e a gente precisa se perguntar, então, diante desse contexto, por que eu preciso do Espírito Santo? Eu queria que nós, em primeiro lugar, ouvíssemos da palavra, quem é o Espírito Santo. Então, Jesus vai dizer no capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14 de São João, versículo 15. Veja só. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito. Diga comigo, o Espírito Santo é um outro Paráclito. E aí Jesus continua, um outro Paráclito para que permaneça sempre convosco. Então, Paráclito é defensor. Jesus é um Paráclito. Ele está dizendo, o Pai vos dará um outro Paráclito. Eu irei para o Pai, mas com vocês ficará permanentemente um outro Paráclito, um defensor. Então, se nós estamos no combate espiritual, nós já começamos a entender por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Ele é o defensor. Diga comigo, Ele é o defensor. É Ele que vai se colocar entre nós e o inimigo, para nos proteger, para nos defender, para não permitir que nós entremos no campo do inimigo. Porque a gente precisa recordar o que Santo Agostinho ensinava. O diabo é um cão amarrado, ele só morde em quem entra no campo de ação dele. Então o Espírito nos defende, o Espírito nos alerta, Ele é o Paráclito, Ele é o defensor. Nesses últimos dias nós ouvimos a oração sacerdotal no capítulo 17 de São João, quando Jesus dizia, Pai, eu vou para junto de vós, mas eles vão ficar no mundo, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, livra-os do maligno. Era a oração insistente de Jesus, pensando em cada um de nós, pensando nos seus discípulos. Então Jesus está dizendo, Ele é um outro Paráclito, para que Ele permaneça sempre convosco. Diga comigo, eu tenho a garantia de que o Espírito Santo sempre permanece comigo, com a igreja, no meio de nós. Versículo 17. O Espírito da verdade. Quem Ele é? Ou seja, aquilo que é próprio do demônio, o demônio é o pai da mentira. Ele é o oposto. O Espírito Santo é o oposto. Não há possibilidade de mentira na nossa convivência com Ele, no nosso relacionamento com Ele. E nós estamos em tempos que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, tem uma homilia minha rodando por aí, já processei, já entramos com processo, já denunciamos.
a inteligência artificial colocou como se eu estivesse falando de uma oração que traz prosperidade. Se você vê, é perfeito. Agora, a gente vai precisar do Espírito Santo para saber o que é mentira e o que é verdade. Se você me conhece, você vai saber que eu não prego sobre prosperidade. Não é? Que o Vaticano me deu autorização de dar uma oração para vocês, e essa oração, você já pode olhar na sua conta bancária. Eu estou falando lá na inteligência artificial. E parece que é real. Até eu falei, meu Deus. Porque a boca fala direitinho aquilo que está sendo colocado na minha voz. Já é a segunda vez. Não sei por que eles estão me pegando para essa. Mas, e aí, se ele é o Espírito da verdade, se nós estamos num tempo onde a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, nós precisamos do Espírito Santo, amém? Ele é o Espírito da verdade, é ele que vai nos alertar. Isso aqui não é verdade, amém? Então, Jesus está dizendo, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diga, ele permanece junto de vós. De você, fala para esse irmão, ele permanece junto de você, ele é o seu defensor, ele é o Espírito da verdade, amém? Agora bata no seu peito e diga, ele permanece junto de mim. E aí nós temos uma garantia, meus amados. Jesus está dizendo, ele nunca nos deixará. Aplauda essa verdade, ele nunca nos deixará. Eu tenho convicção. Hoje, quando eu acordei, na hora que eu cheguei no banheiro, olhando para o espelho, eu disse, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Eu já sabia que eu ia pregar, né? Eu falei, já pode tomar tudo, então, eu já tenho mais ou menos o esquema do meu dia, mas eu entreguei nas mãos dele. Eu não quero fazer nada sem ele. Se Jesus está dizendo que ele foi dado a nós para ficar sempre conosco, eu não quero ficar sem ele. Só que aqui tem um outro detalhe. Ele permanece junto de vós e está em vós. Coloca a mão aí no seu coraçãozinho e faz assim, ó. Está em vós. Está em mim. Agora aqui existe uma realidade muito importante, meus amados. O pecado mortal retira o Espírito Santo de nós. Ele vai estar conosco, mas não mais em nós. Até a confissão sacramental. Porque o pecado mortal, ele rompe a caridade. Não sei se você fez catequese, se você sabe o que é pecado mortal. Então vamos lá, rapidinho explicar. Pecado mortal é um pecado contra uma matéria, que a gente comete fazendo uma matéria grave, contra um dos 10 mandamentos. Que eu tenha consciência e seja avisado na minha consciência. Ou seja, eu sei que aquilo lá é pecado, que é contra um dos 10 mandamentos. Então eu tenho consciência. Mas mesmo assim eu vou lá e faço. Aí é um pecado mortal. Ele rompe a caridade. A gente não percebe, mas a nossa alma se torna inimiga de Deus. É uma palavra forte, mas é a realidade. Se eu não amo a Deus, o que eu faço? Odeio, só que eu não percebo, porque o corpo não percebe. O corpo quer o pecado, a carne quer o pecado. Então, quando eu me lambuzei do pecado e o Espírito Santo voou, saiu, eu não percebo. Se você pegar, não vou adentrar nesse, só para você perceber. Quando Sansão contou para Dalila que eram as tranças dele, o cabelo, a consagração de Nazireu, que era o que mantinha ele na força, e Dalila cortou as tranças dele, ele não sabia, ela chamou os filisteus, quando os filisteus vieram, ele não tinha mais força, aí lá está escrito assim, ele não tinha percebido que o Espírito Santo não estava mais com ele. A gente às vezes não percebe, ele não percebeu que ele estava sem força, ele só percebeu, aquilo ali é uma imagem muito concreta para que a gente entenda. E a gente entendendo, a gente nunca queira estar sem o Espírito Santo em nós. Se a gente tem possibilidade, se não tem nenhum impedimento no sentido sacramental, eu preciso viver em estado de graça para que esta palavra de Jesus, ela se concretize em mim. Ele permanece junto de vós. Então, aqueles que por algum motivo, por alguma situação de vida, de história, não podem se aproximar do sacramento da penitência, tem uma garantia. O Espírito Santo, ele permanece junto de vós. Agora, para que ele permaneça em nós, a gente precisa estar em estado de graça. Entendido? Entendido ou não? Sim. Depois, versículo 26.
Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Eu chamaria aqui de pedagogo, de professor, de mestre interior. Ele vos ensinará tudo. Inclusive, deixa eu abrir aqui rapidinho, se você quiser anotar, 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27. Vós recebereis a unção do Santo e todos sois conhecedores. Versículo 20 do capítulo 2 da 1 de João. Versículo 27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque o Espírito que nos unge, a unção do Santo, nos ensina. E aí a gente poderia entrar nesses 3 dons: sabedoria, entendimento e conselho. Ele vos ensina. Por quê? Vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele, permanecei na unção, permanecei no santo. Então, Jesus está dizendo, ele vos ensinará tudo. Ele é um pedagogo, ele é um professor, ele é um mestre interior. Diga, o Espírito Santo é um mestre interior. Ele ensina tudo. Agora tem uma outra coisa que Jesus diz aqui que é importantíssimo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É só você pegar o Evangelho e ler. Os apóstolos recordaram, o Espírito Santo recordou aquilo que era essencial para que nos fosse ensinado. E eles escreveram com a pena deles o Evangelho, nos relatando o que eles viveram com Jesus. O Espírito os revelou tudo. Depois Jesus vai dizer, coisas que ainda não foram reveladas. Aí você vai ler de Atos dos Apóstolos, que aí, os Atos dos Apóstolos já é a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E as cartas paulinas, católicas, o Apocalipse, é aquilo que o Espírito Santo revelou, além do que Jesus já tinha instruído. Então, ele ensina tudo o que Jesus nos ensinou. E ele nos dá a graça da compreensão daquilo que foi também ensinado. Agora, capítulo 15, você está na mesma folha, ou passando para a segunda folha do capítulo aí. Capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. E aqui já tem um conceito. Ele procede do Pai. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Você pode dizer assim, padre, mas isso é óbvio. O Espírito Santo é Deus. Eu já sei disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu celebro uma missa toda quinta-feira em Brasília, onde eu estou morando, que é transmitida pela Canção Nova, e lá nessa missa, uma pessoa começou a frequentar, católica, e eu sempre falo, Jesus é Deus, Jesus é o nosso amado Deus, vamos adorar Jesus, é Ele que faz o milagre. Aí um dia eu encontrei com uma pessoa no shopping, e ela disse para mim, eu não sabia que Jesus era Deus, uma pessoa de dentro da igreja. Depois que eu descobri que Ele era Deus, a minha vida mudou. É óbvio, às vezes o óbvio precisa ser repetido. A pessoa não sabia. Agora, o Espírito Santo também é Deus, amém? É um só Deus em 3, a Santíssima Trindade. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito é o Santificador, amém? Santo Agostinho vai dizer assim, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor, é o amor. Do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Isso é lindo demais. E aqui, ele procede do Pai. Ele é da mesma substância que o Pai. O credo niceno-constantinopolitano vai dizer, ele é da mesma substância do Pai, e ele deve ser amado e adorado, como o Pai e o Filho é amado e adorado, porque ele é Deus, amém? E aí continua Jesus, ele procede do Pai, e ele dará testemunho de mim. Fantástico, tremendo. E vós também
dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. Então, o Espírito Santo também é testemunha de Jesus Cristo. Inclusive, tem um texto do cardeal Ratzinger. Ele fez uma conferência para professores de religião e catequistas no ano 2000, no ano santo de 2000, cardeal Ratzinger, Bento XVI. E ele fala assim, Jesus comunicou tudo o que ele ouviu do Pai. O Espírito nos comunica o que ele ouviu do Filho, de Jesus. E a igreja comunica o que ela ouviu do Espírito. Olha que coisa linda. E aí ele diz assim, no catolicismo, ninguém tem opinião pessoal. Quem tem opinião pessoal é o anticristo. Forte, hein? Então você que diz assim, eu sou católico, mas eu tenho opinião, eu não concordo com isso aqui da igreja. Cuidado com quem você está servindo, porque o maior teólogo dos últimos tempos disse que quem tem opinião pessoal é o anticristo, porque a opinião de Jesus era o que ele ouviu do Pai, a opinião do Espírito é o que ele ouviu de Jesus. A igreja comunica o que o Espírito a revela. Agora, quem tem opinião pessoal é o anticristo, aquele que quer enganar, aquele que quer nos tirar do foco, aquele que quer fazer com que a gente se perca. Então, preste muita atenção. Olha para quem está do seu lado, presta muita atenção. Você está entendendo? Porque você precisa do Espírito. Olha para quem está do outro lado, você está entendendo? Porque você precisa do Espírito Santo. Amém? Agora grita para quem está em casa, você está entendendo porque você precisa do Espírito Santo? Agora eu te digo, por quê? Você precisa do Espírito Santo? Beleza, já estou dando muitos motivos aqui. Vamos lá para mais uma palavra de Jesus. João 16, versículo 4b. Eu não vos disse essas coisas desde o início, porque eu estava convosco. Jesus está anunciando aqui dias difíceis, dias de perseguição. A fala anterior a esse texto é isso. Aí ele vai dizer, agora porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Diga comigo, o príncipe deste mundo já está julgado, condenado, derrotado. Diga comigo, Satanás e os demônios estão julgados, condenados, derrotados. Amém? Amém, glória a Deus. Pode aplaudir essa vitória que já é nossa. Quando ele voltar, diz São Paulo que com o sopro da boca dele, ele aniquilará todo o mal e aí só o bem prevalecerá. Porque até que ele venha, a igreja ainda está sendo provada. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque ele dá testemunho. Ele nos dá a graça de viver na verdade e de não ser seduzidos pelo espírito do mal. Versículo 12. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, quem? O Espírito da verdade. Então ele vos guiará a toda verdade. Ele não falará, olha o que eu expliquei aqui do Ratzinger, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vô-lo comunicar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Então, Jesus recebeu do Pai para comunicar a nós. O Espírito recebe de Jesus para comunicar à igreja. A igreja comunica o que ela ouviu do Espírito Santo. Amém?
Olha a importância, porque eu preciso do Espírito Santo. Eu estou agora com a palavra cada vez mais me convencendo de que eu preciso do Espírito Santo. Você está se convencendo? Porque senão, meus amados, o Espírito da inverdade, da mentira, da confusão, ele reina. Se a gente não tem o Espírito Santo, se a gente não vive no Espírito, se a gente não busca viver essa vida no Espírito. Volta aí nos Evangelhos, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Versículo 49. Nós estamos aqui nos momentos finais de Jesus aqui na terra, ressuscitado. Ele está perto da ascensão. E aí ele vai dizer aos apóstolos, no capítulo 49, eu enviarei no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, naquele tempo, em Jerusalém, até que sejais revestidos da força do alto. Quem aqui se sente fraco? Eu sou fraco. Se não for o Espírito Santo, se não for Ele a fazer na minha vida, eu estrago tudo. Tenho plena convicção disso. Não é porque eu tenho 31 anos que eu encontrei Jesus, eu ainda estou no processo de conversão até meu último suspiro. O dia que eu achar que eu estou pronto, Ele coloca um trupicão para eu cair, eu caio, me humilho e volto de novo. Porque é assim, quando a gente se sente soberbo, orgulhoso, eu já estou pronto. Olha aí, quanto tempo que eu estou longe do pecado. Eu sou o cara, meu irmão. Aí, meu amigo, se prepara. Porque os orgulhosos têm que cair de cara no chão. Nós dependemos do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Sem Ele eu não consigo. E Jesus está ali dizendo que Ele vos dará força. Ele é uma força que vem do alto, não é uma força humana. Eu posso malhar, ficar forte, os meus músculos ficarem fortes. Eu posso, depois de um encontro, até mesmo de ser batizado no Espírito Santo, eu posso me sentir forte, vencer por um mês. Mas quando a oração vai declinando, se eu não a mantenho, aquela força, ela não prevalece. A fraqueza vem por quê? Diga comigo. Eu faço parte daqueles que tiveram, daqueles que foram marcados pelo pecado original. Ele foi apagado pelo batismo, mas as sequelas, as concupiscências da carne, dos olhos e da riqueza, ou seja, a tentação que Jesus sofreu no deserto. As três: prazer, poder e possuir, continuam em mim. E essa é a batalha interior contra mim mesmo e as minhas paixões. Por isso, eu preciso da força do alto. Amém. Quem é a força do alto? Pode aplaudir o Espírito Santo, é Ele que vai nos fortalecer. É Ele que vai nos capacitar. Eu digo para vocês, não estou aqui fazendo brincadeirinha, não. Eu estrago tudo se não for Ele. Eu sou capaz. Está em nós, minha gente. Jesus vai, a gente sabe por estudo, por experiência, por prova. Existem 3 inimigos da alma. Vocês sabem quais são? 3 inimigos da alma. A nossa alma, ela tem uma luta contra 3 inimigos. Satanás, amém? Jesus disse que ele já foi derrotado, amém? Deixa eu te dizer, o diabo tem medo de água benta, de cruz, de terço. É um derrotado. Você não precisa temer, você não vai ficar abusando, fazendo chacota, não. Mas ele tem medo de água benta, ele tem medo de cruz, ele tem medo de uma Ave Maria. Inclusive, São Padre Pio diz que cada Ave Maria rezada é uma martelada na cabeça dele. Então ele fica tontinho com a Ave Maria. Talvez você fique tonto também, né? Nossa, Padre, eu começo a rezar a Ave Maria, me dá um sono. É claro, é a batalha, porque Satanás está sendo ali, ó, chicoteado.
Então ele já foi vencido, esse inimigo já foi água benta, amém? O nome de Jesus, invocar o sangue de Jesus, amém? O nome de Maria, São Miguel, você chama São Miguel, o diabo sai vazado. Já foi vencido, amém? O mundo é o segundo inimigo da alma. Diga, o mundo. Vamos lembrar do que Jesus ensinou: no mundo havereis de ter aflições, mas tendes coragem, eu venci, o mundo já foi derrotado. E a gente também pode derrotar. Mas existe o último inimigo, que é o mais difícil: as paixões da carne. Eu mesmo, meu temperamento, as minhas tendências carnais, aquilo que talvez já fez parte da minha história de vida, de coisas que eu vivi antes do meu processo de início de conversão. Então, nós precisamos daquilo que aqui Jesus está falando. Porque eu estou aqui respondendo a pergunta que me deram na minha pregação. Por que eu preciso do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo porque eu sou fraco. E Jesus está dizendo: por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então o Espírito Santo é a força do alto. É uma força sobrenatural. É algo que eu não possuo naturalmente. Naturalmente eu tenho fragilidades. O nosso físico não é frágil? Fica 5 dias, 10 dias sem dormir para você ver. O que acontece? Fica sem comer 10 dias, sem tomar água. É frágil. Não é? A gente sucumbe rápido. Qualquer coisinha, a gente já está, na chão. No chão. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Dá um sorriso lindo para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Você precisa do Espírito Santo. Olha para quem está do outro lado, você está entendendo? Você precisa do Espírito Santo. Agora, deixa eu dizer para vocês, vocês estão entendendo porque muitas pessoas às vezes causam escândalo na igreja, começam bem e depois param? Porque deixaram de ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque deixaram de buscar essa força. Porque não foram com sede na fonte de água que jorra para a vida eterna, que é o Espírito Santo. Amém? Se nós nos distanciarmos dele, se nós não tivermos com ele um relacionamento cotidiano, a gente não consegue. Vai agora ouvir de novo a voz de Jesus narrada por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, Jesus vai dizer para os apóstolos a mesma coisa que Lucas conclui ali no capítulo 24. Versículo 6 de Atos 1. Versículo 6 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber sobre os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade. Versículo 8: mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Gente, essa aqui foi a última palavra de Jesus dita sobre a terra, para os seus apóstolos, ressuscitado. Olha o que vem depois, versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles numa nuvem e ocultou-se aos seus olhos. Qual foi a última palavra que Jesus disse? Mas recebereis a força do alto, o Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Eu digo aqui para mim agora: Padre Roger, você precisa da força do alto. Amém? Você pode dizer para você aí, qual o seu nome? Padre Roger, você precisa da força do alto. Então, eu já mostrei para vocês aqui quem é o Espírito Santo. Qual é o papel dele? Ele é aquele que recebeu de Deus a missão, do Pai,
Vamos entender aqui a missão de cada um. O Pai é o que cria, o Filho é o que redime e o Espírito é o que santifica. Então, nesse contexto da economia da salvação, nessa realidade da Santíssima Trindade, a missão do Espírito Santo é santificar. A missão do Espírito Santo é fortalecer. A missão do Espírito Santo é defender. A missão do Espírito Santo é de ser o nosso guia, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que é o nosso pedagogo, aquele que nos ensina todas as coisas. Então, eu e você, tendo essa consciência, precisamos entender. Veja só, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito pairava sobre as águas e ele organizava todos os elementos. Eu não sei se você já viveu em algum momento assim que a sua vida estava de cabeça para baixo, de perna para o ar, e aí você diz, Espírito Santo vem, ele vai ordenando e colocando todas as coisas. Às vezes os seus sentimentos, eles estão ali aflorados, aconteceu alguma coisa, alguém te atazanou, alguém te machucou, você está ali bravo para pegar a pessoa, para esganar, você fala, vem Espírito Santo, e ele coloca os seus sentimentos no seu devido lugar. Amém? É como se fosse até um calmante. Você toma e fica calmo. E aí você dá uma resposta diferente. Ao invés de você deixar a carne falar, você deixa o Espírito agir. Amém? Ele é esse que realiza essa obra. Às vezes, são os nossos afetos, aquelas tentações da área da sexualidade que, deixa eu te dizer, existem dois apetites que Deus deixou em nós. Amém? Você sabe quais são os dois? O primeiro é o apetite alimentar. Deus deixou em nós o apetite alimentar. Quem aqui tem fome e sede? Levanta a mão. Achei que você era robô. IA. Então, é um apetite. Qual é o pecado contra esse apetite? A gula, a bebedeira. Então, eu ultrapassei o limite do apetite. Eu fui guloso. Então, por que Deus deixou esse apetite? Porque se você parar de comer e de beber, você vai morrer. Então, para que a vida biológica seja mantida, Deus deixou em nós um apetite alimentar. Alimentício. Depois ele deixou um outro apetite. Qual é? O sexual. E é bom, meu querido. Não é uma coisa ruim. Quem disse que é ruim? Ué, mas padre, você é celibatário, então você está dizendo que é ruim? Não, eu renunciei a algo que é bom para fazer algo que é uma missão. E que, no meu caso, é melhor para mim. Amém? Que é cuidar do rebanho de Cristo. Ele não é um apetite ruim. Ele se torna ruim quando ele é desregulado. Por que Deus colocou o apetite sexual no ser humano? Porque se não tiver relação conjugal entre homem e mulher, não tem mais vida. Acabou. Vai ter só robô. Entendeu? E a gente tem passado já com um declínio demográfico, porque os casais não querem mais ter filhos. Quer ter bebê robô, não sei o que lá, cachorro, mas não quer ter filho. Tá todo mundo, pelo amor de Deus. Quem que está orientando a humanidade? É o Espírito Santo? Não. Quem se deixa conduzir por essas coisas, o que eu disse? Jesus ensinou o que ouviu do Pai. O Espírito ensina o que ele ouviu do Filho. Claro, vem a sequência. O Pai revelou ao Filho, o Filho passa para o Espírito comunica à igreja. E o que a igreja ela ensina por meio do Espírito. Aí o Ratzinger diz, quem tem opinião pessoal é o anticristo. Aquele que fica jogando loucuras na cabeça da humanidade, vai tirando a humanidade do propósito de Deus. E aí, qual é o pecado contra esse apetite? Nós falamos de um pecado capital chamado gula.
Qual é o pecado capital relacionado a esse apetite sexual? Luxúria. Olha aí, isso aí mesmo, viu? Luxúria. Mas luxúria não é luxo? Não. Quando uma pessoa vai se confessar e fala assim, eu pequei pelo pecado da luxúria. Eu desejei comprar, você fala, não, você não pecou por causa da luxúria, você pegou pela ganância. É outra coisa, luxúria é sexo desregrado, é adultério, é pornografia, amém? Então, o que faz com que o apetite se torne um apetite ruim, prejudicial, que mata a alma, não é? Mata a vida de Deus na alma, é a luxúria. Então, meus irmãos, Deus fez tudo perfeito. A gente que aceita a desordem. O Espírito Santo é aquele que coloca em ordem. Ele ordena todas as coisas. Ele faz com que todas as coisas estejam ordenadas para um fim maravilhoso, e esse fim é Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vai ordenando a nossa vida para realidades muito superiores àquelas que o mundo e Satanás nos oferecem. Ele ordena a nossa vida para a eternidade, para aquilo que vai ser a vida eterna. A vida aqui é muito passageira. Ontem nós celebramos na missa alguém que estava fazendo 100 anos. Nossa, é muito, não é verdade? É um século, mas não é nada diante da eternidade. Nada. É um segundo, um infinitésimo de segundo. Não dá nem para fazer mensurações, cálculos. A eternidade é algo de extraordinário, é inaudível. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo falou assim, eu cheguei até o terceiro céu. Eu ouvi coisas lá que eu não consigo traduzir com a linguagem humana. Porque não dá para traduzir o que é você estar na bondade, na luz, na perfeição, na santidade de Deus. Tem muita gente que fala assim, ai que bom, quando eu morrer, eu vou encontrar os meus parentes. Não quero te decepcionar não, tá? Você vai encontrar, mas o melhor que você vai encontrar não são seus parentes, é Deus. É a contemplação beatífica de Deus. Aí depois que a gente encontra os parentes, fala, é nós no céu, meu irmão. Mas o melhor aqui, aqui já não existe dor, aqui não tem morte, não tem sofrimento, tudo passou. Aqui é Deus em nós, aqui nós vamos viver eternamente nele. Aí sim, que legal eu encontrar o meu pai Onofre que já está lá. Eu encontrar essa semana, eu sonhei com um dos meus melhores amigos que faleceu, e eu não pude estar porque eu tinha tido uma trombose, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. E eu também estava ameaçado de morte. E eu sonhei com ele essa semana, parecia que era real. A saudade, né? Eu vou encontrar com ele lá. Mas o melhor que eu vou encontrar não é ele, nem o meu pai que eu amo tanto. É a contemplação beatífica de Deus. Aí tudo tem sentido. Aí o amor tem sentido. Porque Ele é o amor. E aí o amor vai nos fazer encontrar com aqueles que nós, um dia, amamos. Isso é lindo demais. Olha para quem está do seu lado, segura na mão dessa pessoa e diga, isso é lindo demais. Fala para ele, o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem olhos viram, ouvidos ouviram, ou coração algum foi capaz de sentir. Balança a mão desse irmão, que Deus preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou coração foi capaz de perceber. Balança a mão desse irmão, é a eternidade, é o céu. Aleluia! Nós estamos aqui ungidos pelo Espírito Santo, amém? Agora você vai olhar para essa pessoa e diga, Deus acabou de me revelar qual é o seu destino. Ave Maria, Padre. Fala para ele, o único destino que está estabelecido para você se chama céu. Céu, vida eterna. Agora, a gente pode até ir para o quinto dos infernos.
Mas não foi Deus que preparou isso para nós, de jeito nenhum. A gente vai por escolha. Ele não, a decisão dele já foi dada. Eu não vou, você vai? Diga, ó, eu não vou, meu lugar é o... Pronto, pode aplaudir o seu lugar mais uma vez. Então, por que que nós precisamos desse Espírito Santo? Porque ele vem nos fortalecer. Ele é força. Diga comigo, ele é ele é poder. Agora ele é poder. Poder, força. Diga, força do alto. Poder do alto. Minha gente, a gente precisa andar no Espírito e viver no poder. Amém? Eu ando com o Espírito todos os dias. Eu ando com ele todos os dias. Eu estou morando em Brasília, né? Então às vezes eu tenho que ir em alguns lugares que eu falo assim, Espírito Santo é nós, vai comigo. Primeiro me protege. E aí quando os meus pés pisarem, os seus também comigo. Porque senão eu estou no sal. A gente fala do reinado social de Cristo. O que é o reinado social de Cristo, se não uma vida no Espírito, no poder? E onde eu entro, o ambiente se transforma. Não porque eu entrei, mas porque alguém entrou comigo, chamado Espírito Santo. Quer aplaudir? Pode aplaudir, eu te dou o direito. Sabe por que eu aceito? O aplauso não é para mim, né? O Padre Jonas me ensinou e ensinou a gente, quando alguém aplaudia, ele falou, que bom que você aplaudiu. Você aplaudiu porque você entendeu. Não é? Quando a gente aplaude é porque a gente entendeu, aquilo nos tocou. Vocês não estão aplaudindo o padre, primeiro que eu não preciso de aplauso, né? Deus tem que receber toda a glória. A ele o poder, o louvor e o domínio. Então, o reinado social de Cristo, ele acontece quando Cristo reina nas nossas vidas por meio do Espírito. Isso é lindo demais. Então, se eu vivo uma vida no Espírito, eu vivo sob o reinado de Cristo. E onde eu estou, o reinado de Cristo acontece. As coisas transformam. Às vezes eu nem preciso ver. Às vezes eu nem contemplo de primeira mão. Mas eu sei que alguém comigo entrou naquele ambiente. E aquele que entrou comigo, ele transforma. Ele restaura. Ele liberta. Ele renova. Ele faz tudo o que precisa ser feito. Por isso que Jesus deixou o Espírito Santo permanentemente até a vinda gloriosa dele. Vou te mostrar quem é o Espírito Santo numa parábola. Vocês já leram a parábola do bom samaritano? Aquele que foi assaltado, que está ferido, somos nós. Amém? O bom samaritano é Jesus. Ele pega o que foi assaltado. Vamos lembrar João 10:10. O que Jesus diz? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, aquele que foi assaltado naquele caminho é a humanidade ferida, nós. E aí o bom samaritano pega e coloca ele numa hospedaria. Aquela hospedaria é a igreja. E aquele dono da hospedaria que o bom samaritano diz, olha, cuida dele aí, coloca o vinho, o azeite para curar as feridas. Quando eu voltar, eu vou te pagar. Aquele lá é o Espírito Santo. É a figura, é a imagem do Espírito Santo. Porque Jesus voltou para o Pai. E o Espírito ficou agindo no meio da igreja para nos curar, nos restaurar, nos fortalecer, nos capacitar, nos fazer viver na verdade, fazer com que a gente experimente os dons, os carismas, toda a graça que tem. Amém? Gente, o Espírito Santo não merece o nosso aplauso? Pode aplaudir. Ele é tudo o que nós precisamos. Agora, para a gente ir concluindo, vai em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Está ligado aí? Sim? Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir.
e o Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede, é o Espírito, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, inenarráveis. Então, além dele vir em socorro da nossa fraqueza, ele ora em nós. Ele é o ativador da nossa oração. Amém? Isso é fantástico demais. Então, quando eu vou orar, eu tenho que orar no Espírito. Vocês recordam que a gente termina as nossas orações? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Quando a gente está fazendo oração lá litúrgica, a gente termina a oração dizendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é assim que a gente reza. Eu quero ler um texto que eu trouxe aqui para você, para iluminar a pregação, e a gente já vai rezar, porque daqui a pouco nós vamos adorar o Santíssimo Sacramento. Tem um patriarca chamado Atenágoras, claro, ele já morreu. Ele disse assim, olha que lindo: sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma simples organização. A autoridade é uma dominação. A missão é propaganda. O culto é uma velharia. E o agir cristão, uma obra de escravos. Mas, no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A igreja realiza a comunhão trinitária. E a autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia não é mais um culto de velharia, mas é a memória e a antecipação do reino. O agir humano, ele é deificado, ele é santificado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você entendeu? Porque você precisa do Espírito Santo? Porque nós precisamos? Aleluia! Aplauda, porque esse irmão entendeu. Vou terminar com um ensino de um Papa chamado Paulo VI. Pode ficar de pé. O Papa Paulo VI, que foi canonizado pelo Papa Francisco, ele fez uma catequese numa quarta-feira, no dia 29 de novembro de 1972. E ele diz assim: nós perguntamos repetidamente quais sejam as maiores necessidades da igreja. O Papa está perguntando. Numa época em que imaginava-se que o Concílio Vaticano II, ele traria uma primavera, e ele trouxe. Se não fosse o Concílio Vaticano II, nós não estaríamos aqui. A Canção Nova é fruto do Vaticano II. Porém, ele foi incompreendido nos inícios. Muitos padres abandonaram o ministério, muitos religiosos e religiosas deixaram os conventos. E o Papa estava vendo um inverno, não conseguia ver uma primavera. Aí ele diz: nós nos perguntamos repetidamente quais sejam as maiores necessidades da igreja. Nós que pela sabedoria amadurecida do concílio aprofundamos o conhecimento e a consciência deste fenômeno humano polarizado em Jesus Cristo, definido como povo de Deus, seu corpo místico unido e articulado nele, destinado a fazer da humanidade uma sociedade de irmãos, realidade esta tão luminosa a ponto de orientar os homens como sinal e instrumento ao seu destino religioso. Nós que experimentamos o mundo moderno, gigante e maravilhoso em ciência e poder, mas por vezes cego e insensato, justamente naquilo que mais importa, o amor
e a vida. Nós que percebemos surgir nos séculos passados e abrir-se de forma mais clara, mais direta e mais urgente para o novo século, a vocação santificadora e missionária da igreja. Nós que a sentimos comprometida em colaborar para uma superação do desnível social que ainda separa e opõe os homens entre si. Qual uma escada e não um obstáculo, por causa da diferente e muitas vezes injusta partilha dos bens da terra, enquanto todos são convidados, especialmente os pobres, ao gozo do reino dos céus. Nós, afinal, nos perguntamos, que necessidade nós sentimos, a primeira e a última, para esta nossa igreja bendita e amada? E ele diz, qual? Aí ele vai responder, nós devemos dizê-lo quase com temor e em oração, pois trata-se do seu mistério, de sua vida, como bem o sabeis. A igreja precisa do Espírito Santo, animador e santificador da igreja. Seu sopro divino, o vento de suas velas, seu princípio de unidade, sua fonte interior de luz e de força, seu sustento e seu consolador, sua fonte de carismas e de cânticos, sua paz, sua alegria, seu penhor e prelúdio da vida bem-aventurada e eterna. A igreja precisa de sua perene Pentecostes. A igreja precisa de um perene Pentecostes. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, a igreja somos nós, pedras vivas. A igreja precisa de um perene Pentecostes. Precisa de fogo no coração, de palavra nos lábios e de profecia no olhar. Balança a mão desse irmão. A igreja, nós precisa de fogo no coração, de palavra nos lábios e de profecia no olhar. Levanta a mão desse irmão lá no alto. Hoje ele entendeu porque ele precisa do Espírito, e junto com ele vai suplicando agora o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito. Vai orando agora, vai pedindo, depois de ser convencido pelo próprio Espírito, depois de ser orientado pelo próprio Espírito, vai suplicando nessa hora, vai pedindo que ele venha, vai pedindo que a força dele te invada, vai pedindo agora, Espírito Santo, eu te desejo, eu reconheço que eu preciso de ti, faz na minha vida essa obra, Espírito Santo, faz, vai orando, clama mais da presença dele. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu Espírito. Como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem, que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e temperança, vida de paz, de confiança, de intimidade do amor de Deus.